Fala Mamãe na TV de hoje continua com o mesmo tema do Fala Mamãe na TV da semana passada. Estamos falando tudo sobre o câncer infanto-juvenil. Ter uma história de câncer na família não deve ser muito fácil, principalmente quando essa pessoa é uma criança. Então essa família precisa de um apoio tanto emocional, psicológico, financeiro e jurídico. E para isso, Fala Mamãe na TV separou 2 programas, recebemos vários e-mails para a gente continuar com esse assunto. E estou agora aqui na Associação do Câncer com 2 mamães para a gente continuar com a história de vida delas. A mamãe Kelly, que é mamãe do Nicolas, que tem 10 anos e descobriu a leucemia, ele tinha 2 anos. Correto. E a Elisângela, que é mamãe do João Pedro, que tem 6 aninhos e ele descobriu um tumor nos rins quando tinha 11 meses. Elisângela, você, no programa passado, você estava me falando que quando você descobriu, você se agarrou muito a Deus, é isso? Então foi fundamental. Foi muito. Nossa, se não fosse eu achar a força que Deus me deu, eu hoje não... O desespero, assim, vem em primeiro momento, né? Mas assim... quando recebe essa notícia, o impacto é muito grande, assim, né? Se Deus deu isso pra gente, então é porque a gente tem que passar por isso e a fé, em primeiro lugar, vem ali, se brota e a gente pensa, assim, se é por isso, se a gente tem que passar por isso, a gente tem que segurar, como se diz... em Deus. Mas em algum momento você pensou assim, meu filho não vai curar? Em algum momento passou isso pela sua cabeça ou desde o início já teve a certeza? Porque foi muito precoce, né? Assim, muito. Ele era muito bebê, né? Com 11 meses, não entendia nada, não sentia dor, não sentia, como se diz, você não sabia... Filho perfeito, né? Tava perfeito. Perfeito. Tava... Quando você descobre uma coisa dessa e pensa, em primeira instância, pensei, gente, por que não acontece comigo? Por que tem que acontecer com ele, que é uma criança que tá, né? Mas assim, aí eu pensei, gente, se Deus quer que eu passe por isso, então é aí que eu tenho que me agarrar, eu tenho que buscar apoio de alguém, da minha família, e principalmente eu olhava para meus outros filhos e falava assim, não, eu tenho que ficar forte, porque ali eu tenho que dar continuidade. Continuar e lutar pelo que eu, assim, como se eu acreditava em Deus. Então eu acredito em Deus, então é ali que eu tenho que me agarrar e lutar pela vida do meu filho. Kelly, no seu caso, o Nicolas é o mais velho, ele é do meio? É o mais velho. É o mais velho. Então, você não tinha outros filhos, né, quando descobriu. Mas quem foi essencial para você te ajudar, te apoiar nesse momento da descoberta? Primeiramente foi Deus, né, que, como a mamãe dele falou, a gente se agarra integralmente, esquece tudo. E posteriormente meus pais, que em todos os momentos que eu precisei, minha mãe estava junto, meu pai estava junto, desculpa. Pode continuar, fica tranquila. Então, em vários momentos que a gente chegava na UTI, que o médico falava assim, mãe, não tem jeito mais. Se seu filho não melhorar dentro de 30 minutos, a gente não tem mais o que fazer por ele. Quem falava isso pra você? Os médicos. Várias vezes eu escutei isso dentro da UTI. Ele ficou internado quanto tempo? Não dá para mensurar, foram muitos meses de UTI, foram muitos meses fazendo quimioterapia. Então, nesses 7 anos, foram inúmeras internações. Então, assim, a gente sempre se agarrou em Deus e meus pais me levando, porque Você é casada? Sim, sou casada. Com o pai do seu filho, com o pai do Nicolas? Isso. E ele também foi? Sempre comigo, todos me apoiando. Eu saí do emprego, vivi para ele. E você ainda teve ânimo, né, de ter mais 2 filhos? Por ele. Para dar o irmão? Sim, porque ele precisava de um transplante e eu não tinha outros filhos. E você conseguiu esse transplante através dos irmãos? A gente conseguiu as células-tronco, né, pelo cordão umbilical. Foi feita a coleta e através desse sangue que é possível o transplante, que graças a Deus foi só mais uma provação que o senhor fez que não foi necessário. Ele está curado
E eu tenho hoje as células do cordão umbilical dos meus 2 outros filhos, e que se Deus quiser vai ficar lá, como a doutora fala, que vai ser a nossa poupança, que vai ficar lá pro resto da vida. E hoje o Nicolas tá na escola. A questão da escola, ele tinha 2 anos, né? E como que foi? Porque você falou que foram 7 anos de tratamento, de internações. Como é que ficou essa questão da escola para o Nicolas? A escola sempre foi muito companheira, muito compreensiva. E sempre que tinha algum trabalho, alguma matéria nova, sempre mandava para o hospital. Ele fazia no hospital, com acompanhamento dos pedagogos do próprio hospital. E a gente levava para a escola, trazia. Foi difícil, mas ele venceu. E hoje ele consegue acompanhar normalmente a escola? Normalmente, sem nenhuma deficiência. Eu posso dizer que é um aluno Caxias. Ai, que lindo. Com relação aos medicamentos, né? Às vezes as famílias têm dificuldade em conseguir medicamentos. Como é que foi para você essa questão? Foi tranquilo? Não, foi tranquilo, porque o João Pedro não precisou nem assim, de medicamento. Em primeira instância foi só a cirurgia mesmo, retirar do rim completo, né? Então ele não fez químio e nem rádio? Não precisou. Aí foi assim, foi fazendo os acompanhamentos para ver se não era preciso fazer nem a rádio nem a químio. Mas graças a Deus, por ter pegado logo no começo o tumor, né, não precisou. Aí, graças a Deus, esses medicamentos, sim, quando às vezes eu precisava, porque ele adoecia muito, sabe? A imunidade mais baixa? Aí, sempre ficou mais baixa, sempre adoecia mais, a gente recorria, como se diz, né? Que a gente podia. Meu pai, minha mãe, sempre ajudou, sempre ajudou, então... Assim, meu esposo também trabalha no hospital, então sempre os médicos também que podia também ajudava. Você teve algum apoio psicológico? Você fez algum psicólogo, alguma terapia para te ajudar nesse período? Não fiz, mas graças a Deus assim, parece que surge alguma coisa de dentro da gente que é tão forte que eu acho assim, o querer ver o filho da gente bem, sabe? Assim, é tão importante ver aquilo, sabe, a gente vê que o filho da gente está bem, assim, eu não precisei não, sabe, mas assim, às vezes tinha dia à noite que eu não queria chorar perto dos meus outros filhos. Os outros filhos? Então, o que eu fazia? Eu ia para a cama, eu chorava na cama, mas eu não queria, sabe, assim, ver que vê que eu estava sofrendo por aquilo. Mas eu chorava às vezes sozinha. Eu, meu marido, a gente junto, eu chorava. Mas assim, perto da minha família não tentava chorar. Tentava ser pessoa forte, sabe? Meus pais estavam muito abalados, toda a minha família estava muito abalada. Então, mas assim, parece que eu tirei aquelas últimas forças que tinha em mim e ergui e acompanhei meu filho em todas as coisas que tinha para acompanhar. Graças a Deus. Você já morava aqui em Uberlândia? Sim. E com relação aos medicamentos, tratamentos, você teve alguma dificuldade? Ou porque o seu filho tratou lá no Hospital do Câncer, né? Sim. Foi tranquilo isso? Quanto à quimioterapia e radioterapia, sim. A quimio ele fez a priori pelo Hospital do Câncer, mas internado. Pelo estado dele ser grave, ele precisava da internação direto. Agora, quanto às doenças oportunistas, né, por causa da imunidade baixa, eu tive muita dificuldade, porque eram medicamentos muito caros, e aí eu recorri à associação. A Associação do Câncer foi primordial, me ajudou muito, tenho muito a agradecer a eles, tanto nos medicamentos quanto na parte psicológica. Eu fiz um acompanhamento com a psicóloga daqui, foi muito bom. Kelly, o que você diria para essas mães que estão nos assistindo e que estão passando por esse momento? Olha, a primeira coisa, segurar na mão de Deus e pensar que está ali a sua vida, né? Porque é o seu filho, é um pedacinho seu, e colocar na mão de Deus o seu coração inteiro e pedir a Ele muita força, porque é o que você vai precisar, é de força, muita força. E você, Elisângela? Olha, eu acho que só pedir força para Deus e que Deus... Como se diz, e se for para passar por isso, passar assim, com bastante força, porque só Deus que pode. Eu acho que todas as mães que passam por isso hoje,
tem que, como se diz, pegar assim, respirar assim, e olhar para frente e ver que tem uma luz lá no fundo do túnel, que eu acho que só essa luz que vai brilhar lá no fundo do túnel que você pode contar, e a sua família também. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês aqui no Fala Mamãe na TV. Obrigada, Kelly. Obrigada, Elisângela. E parabenizo vocês também pela força, pela coragem, não só de vir aqui, né, e dar essa entrevista para nós, mas por toda essa trajetória de vida de vocês. Parabéns. E é isso aí, o Fala Mamãe na TV ainda tem muito mais para você. No próximo bloco vamos estar com a doutora Ana Beatriz Amaral, lá no Hospital do Câncer, para a gente continuar a falar sobre o câncer infanto-juvenil. E eu preciso falar aqui que ter uma história dessa de vida não é para qualquer um, mas a força de mãe, o amor de mãe fala mais alto, e com certeza Deus olha por essas famílias e por essas crianças que tanto precisam de ajuda e de apoio. Fala Mamãe na TV continua no Hospital do Câncer com a doutora Ana Maria Beatriz. Fala Mamãe na TV, tem muito mais para você. Quando caminhamos, refletimos e pensamos melhor. Por isso, a N Ideias é uma agência de propaganda que caminha com seus clientes. N Ideias, pensando com você. Estamos de volta com o Fala Mamãe na TV e hoje estamos falando tudo sobre o câncer infanto-juvenil. Estou aqui com a doutora Ana Beatriz Amaral, que é oncopediatra. Seja bem-vinda ao Fala Mamãe na TV. Obrigada. Doutora, como lidar com essa dificuldade de ter um filho em tratamento contra um câncer? Bom, é muito complicado, né? As mães estão habituadas a ter uma rotina para o filho, né? Uma rotina de cuidados, uma rotina da escola, e quando se é mãe se tem expectativas, né? Então, qualquer doença, não só o câncer infanto-juvenil, é uma quebra de rotina, né? E dentro dessa quebra de rotina, quando afeta a saúde, também afeta um pouco a insegurança. Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu deixei de cuidar? Né? Muitas perguntas que as mães nos fazem no momento do diagnóstico é o que foi que eu fiz para o meu filho ter câncer, ou o que foi que eu deixei de fazer e por isso ele teve câncer. Então a mãe também carrega uma bagagem de culpa, né? E que às vezes a gente precisa, nesse primeiro momento onde se adapta ao diagnóstico, onde digere um pouco essa realidade nova, né? O primeiro impacto deve ser o mais difícil, né, doutora? Depois as coisas vão se... Na verdade o primeiro impacto é o primeiro impacto de tudo, né? Não sabia da doença, como o câncer é uma doença rara, então às vezes a mãe nunca viu um outro paciente com câncer, tinha um estilo de vida diferente, de repente tem mães que têm que parar de trabalhar, tem mães que às vezes deixam o outro filho em casa para ficar com um filho aqui, né? Então realmente, às vezes a gente tem mães que só elas são lá na casa, só elas pelos filhos, então fica aquela dificuldade de depender de um vizinho, de um amigo ou de alguém que tenha boa vontade de cuidar do filho. Então realmente é muito complicado esse momento de adaptação. E vocês dizem a verdade para essas crianças? Como dizer, né, para essa criança que ela que ela tem um tumor? Então, na verdade, a faixa etária do câncer infanto-juvenil é muito extensa, né? De 0 a 19 anos. Dentro dessa faixa de 0 a 19 anos, existe muitas fases de desenvolvimento da criança. Então, tem algumas faixas etárias que você sabe que a criança não vai compreender. Olha, você tem um câncer, ela não tem ainda aquela noção do que é ter um câncer, o que é ter a doença. Então, às vezes, nessas faixas etárias, o impacto é muito maior para os pais, que já têm uma concepção do que é câncer, do que para as crianças. Passadas essas faixas etárias, as faixas etárias do pré-escolar e do escolar, na verdade, eles já têm um pouco mais de entendimento sobre as coisas, ele já entende que a sua rotina já mudou. Então, o que é mais importante para ele é compreender que naquele momento ele está doente e que a gente precisa da colaboração dele para que ele fique curado. Mas isso em qual idade? Do pré-escolar e o escolar, né? 4 anos até os 7 anos, né? Mais ou menos.
Passada essa fase, também eles já compreendem um pouco melhor, eles convivem com as outras crianças, eles sabem o que é a palavra câncer, mas também não tem os estigmas que o câncer tem. Para ele, câncer, gripe, pneumonia, qualquer coisa que remeta ao hospital é tão ruim quanto e na mesma proporção. Logo depois, já o adolescente, por exemplo, ele quer saber, né? Então, assim, a gente age de qual forma? Se ele perguntar, a gente sempre encoraja que seja falada a verdade. E se ele não perguntar, é importante também a gente não esconder algumas coisas, né? A gente fingir, olha, tá tudo bom, tá tudo bem. Porque na hora que ele descobrir que não tá tudo bem, ele vai ficar muito revoltado com isso. Doutora Ana Beatriz, quando uma criança entra para um tratamento aqui no hospital, como que ficam os estudos? Vocês têm algum tipo de trabalho que não deixe essa criança tão fora e quando ela retornar à escola, ela não retorne tão, né, que ela não perca tanto a qualidade, as matérias? O tratamento do câncer por si só, ele é uma quebra de rotina muito grande. Então, o que a gente incentiva dentro das famílias é o mínimo de quebra possível. E dentro desse mínimo de quebra possível, uma criança, sua obrigação é a escola, né? Então, exatamente, é um direito e é um dever também, né? A gente só pensa no direito, mas é um dever. Então, o que a gente quer? Na minha imagem, né? Eu não consigo imaginar uma criança que trata, que sofre para o tratamento e se cura e não volta para a escola, né? Porque ela tem que voltar a ter uma vida completamente normal. Então, nesse período, as crianças que têm tratamentos que são mais voltados para a parte ambulatorial, quer dizer, ela vem para o hospital, trata e volta para casa, a gente incentiva que ela mantenha a sua escola regular. Já as crianças que internam muito, que não conseguem manter a escola regular, existe também por legislação, já ligado mais à Secretaria de Educação, os projetos de classe hospitalar. A classe hospitalar, como é que funciona? A criança é matriculada regularmente na sua escola e dentro do hospital existe um vínculo pedagógico entre um pedagogo da escola e um pedagogo do hospital. Então existe essa troca, olha, nesse momento a gente está estudando esse tema em matemática e a professora manda para cá, o pedagogo ajuda a aplicar de uma forma que mesmo que haja perdas, essas perdas vão ser menores. Né? E aí mesmo, vamos supor, se a criança perdeu o ano, ela não perdeu a prática e o convívio escolar. Doutora, rapidamente, quais são as porcentagens de cura, falando-se de um câncer infanto-juvenil? Rapidamente, para a gente finalizar. Há 30 anos atrás, 20% a 30%, depois de todas as melhorias que a gente teve, no Brasil, o percentual de cura, contando todos os tumores, já está em 65%, 70%. Que bom. Então, estamos em avanço e vamos continuar com esses avanços, se Deus quiser, né? Com certeza, o objetivo é esse. Agradeço mais uma vez aqui a sua participação no Fala Mamãe na TV. E você quer deixar algum contato por alguma mãe que queira te mandar alguma pergunta? Então, existe aqui os contatos, o site do Hospital do Câncer em Uberlândia, que lá tem um local para contato, pode entrar em contato por lá e que eu puder ou souber responder, será um prazer. Né? Mas independente disso, acredito que não tem que ficar só com medo do câncer, tem que buscar mesmo a saúde e viver da maneira mais normal possível. É isso mesmo. Obrigada. E o Fala Mamãe na TV daqui a pouco vai contar com a participação do Dr. William, que é um advogado especialista na área de saúde. E nós vamos buscar esse apoio jurídico também para essas famílias que estão passando por este momento. Fala Mamãe na TV está falando tudo sobre o câncer infanto-juvenil. Fala Mamãe na TV. Há mais de 10 anos, a Sweet Baby se preocupa em transformar sonhos em realidade, tornando esse momento único. Aqui você encontra todo o enxoval, moda infantil de 0 a 14 anos, calçados, acessórios, mobiliários e muito mais. Tudo com garantia e exclusividade de marcas de renomes nacional e internacional. Uma loja com equipe preparada, com atendimento personalizado e especializado. Sweet Baby, única como seu filho. Praça Cícero Macedo, Fundinho. Fala Mamãe na TV.
Lutar contra um câncer não deve ser muito fácil. E essas famílias precisam de apoio, e apoio jurídico também. Estou aqui com o Dr. William, que é advogado especialista na área de saúde. Seja bem-vindo, Dr. William, ao Fala Mamãe na TV. Obrigado. Dr. William, como fazem essas famílias que moram em municípios e que esses municípios não possuem tratamentos adequados para essa criança e ela precisa ser transferida para até outros estados? Bom, nesse caso o que a gente aconselha é que a família procure a Secretaria de Saúde do município, porque essas secretarias dispõem de verbas já pré-aprovadas pelos estados e pela União para justamente custear esta situação de transporte e outras despesas que a família tenha ligados ao tratamento da doença. Então, para reivindicar essa ajuda financeira, é preciso que o pai ou a mãe procure onde ele vai, entendeu? Isso. Onde que ele vai, é isso assim, no primeiro momento. No primeiro momento, ele vai passar com o médico e ele tem que ir no município, na prefeitura do município onde ele está sediado, e o município é que vai fazer essa parte de logística de transporte. Muitos municípios, por exemplo, já contam com essa estrutura de ambulâncias ou de transporte aéreo, dependendo da gravidade do caso, conveniado com o SUS, e aí o município que vai tratar dessa questão de transporte, não só do paciente, mas também do acompanhante, que normalmente é recomendável, principalmente quando se trata de crianças, né? Uhum. O acompanhante, ele é por direito da criança, né? Sim, existe uma lei que define que a criança até 18 anos, que é o infanto, né, ele tem o direito de ter um acompanhante durante todo o tratamento, não é só no translado, na viagem do município onde ele mora para onde ele vai receber o tratamento. Então, inclusive, quando ele chega no local do tratamento, ele tem que ter um acompanhante. Então, o primeiro passo é essa família ir até a prefeitura da sua cidade e, junto com os exames, ela conseguir essa transferência. Mas nem sempre ela consegue diagnosticar o câncer dentro do seu próprio município. Essas vantagens, né, de direito que essa família tem de ser transferida também vale para diagnóstico final? Sim, existe uma lei aprovada em 2012 que fala que a partir do diagnóstico o tratamento ele tem que ser iniciado no máximo em 60 dias. Isso em qualquer conveniado da rede pública de saúde. Então, mesmo na fase pré-diagnóstico, os municípios já dispõem desta, porque normalmente o médico nos primeiros exames ele já vê que tem algum indicativo da doença. Então ele já recomenda, inclusive, o início de algum tratamento específico. Então os municípios já dispõem desse aparato para poder normalmente já encaminhar a pessoa com a suspeita da doença para os maiores centros, se esse for o caso do tratamento, né? E essa ajuda, ela vale só para o transporte ou ela vale para outros custos que essa família vai ter? Por exemplo, a família não tem condições hoje de custear. A Previdência Social tem alguns benefícios sociais que são concedidos, inclusive, para aquelas famílias que nunca contribuíram com o regime, que é o LOAS, né? Uhum. Então, a família não tem condições, ela pode requerer este benefício em razão da doença da criança, para poder, inclusive, se manter no local de tratamento do destino. E, fora isso, os municípios que recebem o paciente também já têm as estruturas financiadas pelo Sistema Único de Saúde, que vai acolher esse pessoal que vem em busca do tratamento. Mas quanto tempo isso leva na prática? Na prática depende muito de cada caso, depende da urgência. Então, por exemplo, o prazo máximo hoje, a partir do momento que se constata a doença, é 60 dias. Ou seja, o SUS tem que começar o tratamento em 60 dias. Independente que essa criança esteja em outro município, em 60 dias ela tem que estar iniciada. Porque a lei prescreve, inclusive, que aquelas áreas onde não tem o tratamento, os municípios, o Estado e a União vão ter que se adequar para fornecer um tratamento mais próximo. Mas, por exemplo, na área aqui do Triângulo Mineiro, Uberlândia, né? Então 60 dias é um prazo mais do que suficiente para sair de qualquer município desse aqui da região e vir para Uberlândia para buscar o tratamento. É muito comum uma família precisar de um medicamento e não ter como, né, custear esse medicamento? Isso é muito comum? Acontece, porque inclusive os medicamentos para o combate ao câncer, alguns são de valor bastante elevado. Então, normalmente, dependendo da situação, pode não ter acesso e a pessoa vai ter que se valer da via judicial. Doutor, é muito comum, às vezes, a família precisar de um medicamento e não ter como, né, comprar esse medicamento. Isso é muito comum? Acontece com alguma frequência. Normalmente, o SUS ele já tem uma rede que fornece o medicamento para o tratamento. Mas pode acontecer, por exemplo, de onde o paciente está recebendo o tratamento, ele não ter esse medicamento em estoque, por exemplo. Uhum.
Então, muitas vezes a família tem que procurar o judiciário, né, para poder fazer com que o SUS traga esse medicamento de algum outro lugar e forneça isso sem custo à família. Então, essa questão do medicamento, aquela família que ela não pode comprar, ela recorre ao SUS. O SUS tem uma legislação específica que obriga o SUS a fornecer todo o tratamento. Não só medicamento, mas cirúrgico, quimioterápico, radioterápico, internação. Então, o SUS ele tem um prazo específico para providenciar o tratamento do câncer a partir do diagnóstico definitivo. Mas esse prazo, ele também, às vezes, ele não acontece dentro do prazo daquela urgência. Então, a quem recorrer, essa família que está desesperada e a criança precisa daquele medicamento com urgência e está tudo parado, como que essa família deve proceder? Por exemplo, vamos supor na situação de internação que é recomendado com urgência e não tem vaga. Então, a família tem que procurar um profissional, ou um defensor público, ou um advogado contratado, ingressar com a medida de urgência perante o judiciário. O juiz vai, dentro de 48 horas, emitir uma determinação judicial para que seja cumprida pelo ente público, né? Doutor, qual que é o seu recado final para essas famílias que estão passando por esse momento agora, né, com suas crianças hospitalizadas, precisando de medicamento, precisando de ajuda jurídica? No caso, sentiu algum problema, viu alguma situação diferente do usual, que é o diagnóstico, o tratamento, está com alguma dificuldade com prazos, com acesso, ela deve imediatamente procurar um profissional da área para que ela possa, inclusive, garantir um direito, que a Constituição, inclusive, prevê que a saúde pública é dever do Estado, então o Estado tem que fornecer os meios. Então, se por qualquer motivo ela sentir que o atendimento não está conforme deve ser feito, com prazo rápido, célere, com os medicamentos adequados, ela pode sim se socorrer ao judiciário, mediante um profissional, ou ela mesma, ir no promotor, ir até o judiciário realmente, para fazer valer esse direito, que é não só do paciente, mas também dos familiares. Te agradeço aqui com a sua participação aqui no Fala Mamãe na TV e espero contar com você aqui mais vezes. Será Muito um prazer. obrigada. E vamos ficando por aqui com esses 2 programas sobre o câncer infanto-juvenil. É um assunto bastante complexo, mas eu acho que nesses 2 programas deu pra gente levantar algumas questões e com certeza ajudar essas famílias que precisam de apoio emocional, apoio jurídico, apoio financeiro. E vamos continuar a ter fé nos avanços da medicina e ter fé em Deus. Agradeço aos meus parceiros estilista Érica Alessi e Dark Uberlândia Shopping. Me acompanhem pelas redes sociais e acessem o blog falamamãe.com. Não percam no próximo programa, Fala Mamãe na TV vai falar tudo sobre a importância do brincar. Fala Mamãe, ser mãe é viver tudo isso.